Vamos falar sobre timidez? Você é tímido? Já foi tímido? Vamos falar sobre isso? Também comigo. Você já se deparou com situações de timidez ou você é uma pessoa tímida? Antes da gente falar sobre timidez, a gente precisa entender que existem alguns níveis de timidez, né? Quando a timidez ela passa de um estágio de mania, né, para algo mais intenso, como até mesmo um transtorno, algo que você não consegue, tem um certo pânico em falar em público, por exemplo, né? Onde são padrões tão fixos, tão enraizados, que a gente realmente precisa de um mergulho maior para poder entender a raiz disso. Se você foi uma criança lá, e aí a gente sempre acaba indo para esse contexto, né, da nossa criança. Então, se você lá, muito pequeno, ouvia muito, né, alguém que era muito próximo a você, seja seu pai, sua mãe, ou algum cuidador que reforçava essa característica sua, né? Eu percebo que eu vejo isso até hoje e é muito interessante, porque Ai, nossa, ela é tímida, né? Fala pela criança. a gente fala, oi, como que você chama? E a criança fica me olhando e olha, né, pro pai ou pra mãe, porque já sabe que o pai e a mãe já vai falar, ela é tímida. Né? Eu ouço isso com frequência. Então, assim, a criança já começa, ela já comprou aquilo, ela tanto comprou que ela fica já na expectativa do pai e da mãe já. E aí fala pra eles. Quem fala? Eu falo ou você fala que eu sou tímida? Se torna mesmo um padrão onde chega a ter alguma certa fobia, né? Tem pessoas que acabam sublimando isso ou até recalcando isso também, porque também lá na infância ouviram isso do pai e da mãe. Ah, ela é tímida ou ele é tímido. Porque naquele momento a gente tem duas opções, né? Quando a gente fica ouvindo isso. Ou a gente acata, alia, né? Concorda, ou a gente rejeita, resiste, discorda, né? O nosso medo de errar é um medo que vem por trás disso. Um medo de errar, um medo muito grande de exposição. E aí a pessoa vai entrando num contexto, numa energia que intimamente está sustentada por essa energia de medo de errar, de medo de ser exposta, de medo de não ser aceita por um erro. Geralmente também são crianças que têm muita autoexigência na infância e na fase adulta se tornam realmente muito tímidos. Então, atrás disso vem isso, né? Vem esse medo da rejeição, o medo de ser exposto, até uma certa vaidade, porque Olha, eu sou tímido, tá? Então, como eu sou tímido, eu não vou me expor, eu não vou usar, não vou ser vulnerável. Eu não vou ser vulnerável diante das outras pessoas, porque a vulnerabilidade pra mim me dá muito medo. é essa a linguagem, as frases que ficam por trás de uma pessoa tímida. E aí, voltando, né, por trás disso, também, quando isso é muito intenso, além disso, tem também um controle. Quando isso se torna muito intenso, a pessoa tem um extremo controle da sua performance, ou da performance da vida como um todo. Como assim eu vou me expor se essa exposição pode correr o risco de eu não ser aceito, posso correr o risco de errar, né? Então, por um controle, né, que é movido pelo meu medo, eu dou um passinho para trás e falo que eu sou tímida, que eu sou tímido. Então vamos avaliar isso, né? Existem formas, sim, da gente curar isso, existem formas, sim, da gente olhar para isso, como eu disse, em uma terapia, em um processo de autoconhecimento, de análise profunda que a gente faz no nosso consultório, onde a gente atua não só com as barras de Axis, mas também com outras técnicas e linguagens que a gente pode, então, interagir profundamente nessa energia. Né? Com essas vertentes todas, a gente ir num caminho de muito respeito e muita consciência, a gente sim consegue, né, transpor isso. E só por você estar aqui, recebendo esse conteúdo, essa energia, né, se caso você tem algo dentro de você com essa timidez, ela já começa a ser desvelada, né? Ela já começa a ser... A gente coloca luz
nesse aspecto, e cada vez que o observador observa um objeto, aquele objeto se dissipa em ondas. Então, seria mais ou menos isso o processo onde a gente vai descriar. E em todos os lugares que a gente ainda tem muito medo de ser exposto, em todos os lugares em que a gente ainda tem medo de não ser aceito, ou tem medo de errar, vamos destruir, descriar, desativar, cancelar tudo isso, explodir com tudo isso. Sim. Então, espero que tenha feito sentido para você. Se fez, compartilha, curte, comente, né? E estamos juntos nessa. Vamos caminhando. Um grande abraço para vocês e fiquem na luz.